Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Pois é, estamos aqui. E essa semana eu estou pedindo ajuda para todo mundo para fazer meus vídeos para segurar o gogó. Hoje o escalado é Bruno Gentili, nosso italianinho. Tudo bem? Tudo certinho, meu ídolo. Um abraço para você, quem está nos acompanhando aqui. Sempre uma honra participar novamente. Vamos falar do que a gente gosta, né? Futebol. É verdade. E contar com esse rapaz aqui é muito legal. Ele é um dos primeiros a participar dos meus vídeos, né? Pioneiros, somos pioneiros, né? Estamos batendo aí mais de 81 mil inscritos, você é culpado também. É isso, e quanto mais diversificar aí, daqui a pouco você vai dar o aviso, mas quanto mais espalhar, ativar o sininho, se inscrever, mais o YouTube vai entender que o vídeo é bom e vai recomendar ele para mais possíveis inscritos, mais futuros acompanhantes fiéis do seu canal, ídolo. E os comentários são muito importantes. Por exemplo, esse bigode do Bruno Gentili, né? Pode deixar seu comentário aí. Alá italiano, alá italiano. O italiano gosta de bigode. O italiano gosta, é adepto, né? Então, tá vendo? Esse é um puro sangue, né? Então, é isso que ele falou. Se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC. Se ainda não é inscrito, não paga nada. Dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho. Vamos falar do Vasco. Quero falar também de John Textor. Tem um depoimento sensacional para trazer. E quero falar também de seleção brasileira, já que amanhã tem seleção do Brasil contra a seleção do México. Sabe o tamanho do campo? A gente vai contar para você. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, vamos lá então fazer um vídeo bacana aqui nos nossos momentos importantes. Diariamente a gente traz vídeos e eu quero mais uma vez falar e agradecer a doutora Andréia Campagnolo. Nossa, essa querida otorrinolaringologista, aprendi até a falar. Otorrinolaringologista. Otorrinolaringologista, é até um trava-língua, né? A gente pode dizer assim, mas é uma profissão muito importante, assim como todos da medicina, né? Nós estamos mostrando imagens dela, a doutora Andréia atendendo, e hoje foi legal, foi participar do programa do Cristiano Santos com o Vaguinho, e aí, pô, sua voz melhorou, eu tinha conversado antes com o Vaguinho e tal, olha, ele foi fazer exame até da corda vocal, das cordas vocais no plural, e é um negócio sensacional. Inclusive, a doutora Andréia Campagnolo está sendo convidada para dar uma entrevista aqui na Super Rádio Tupi e dar uma série de dicas. Por exemplo, eu estou com uma crise de tosse. Aí falei, doutora, minha tosse não passa. Corta o leite e seus derivados. E muita gente, como você disse, né, ídolo, não sabe. São dicas preciosas de saúde, né, de uma determinada área do corpo que é muito importante para o nosso dia a dia. Então, Andréia Campagnolo, né? Mandar um salve para ela, até por ter atendido você, né? Fera da comunicação, Vaguinho também, Cristiano dando uma moral. Tomara que ela venha e dê ainda mais dicas pra gente, né? É verdade. E quem vai cuidar da minha fonoaudiologia para reforçar as cordas vocais, que a gente faz 60, você tem que se cuidar. Né? Mas então, né? É a querida Tati Medeiros que vai me dar aquela maior força. O consultório da doutora Andréia Campagnolo é na Visconde de Pirajá, 407, 703, lá no 7º andar, em Ipanema. E o telefone do consultório, né? O 3936-2052. Está passando tudo aqui embaixo para fazer aquele contato com a doutora. Mais uma vez, obrigado, doutora Andréia. Saudações tricolores. Ela, o maridão e o filho são tricolores. E hoje, mais felizes do que nunca, né? Vamos falar disso. Thiago Silva chegando. Já pode dizer agora oficialmente que é mais um reforço de peso. O monstro, né? Como a torcida diz, chegando. E é importante a gente falar do Thiago, primeiro porque é um cidadão de bem. Né? Um cara que vai jogar na Rússia, volta tuberculoso, bate no Fluminense, Fluminense atende e depois se recupera e vira jogador do Fluminense para conquistar o mundo, a seleção brasileira. Ídolo, você falou bem, né? Começou não tão bem na Europa. Muitos jogadores até do Brasil acontece isso, né? Os jogadores acabam não se adaptando, até por serem também muito novos, a gente entende isso. Nem todo mundo se adapta da mesma forma. Voltou,
chegou em 2017, conquistou uma Copa do Brasil com o Fluminense, que era um título ainda mais importante naquela época, tão difícil quanto hoje. Depois foi para o exterior e o resto a gente já sabe, é a história, né? Capitão de seleção brasileira, multivencedor na carreira, Paris Saint-Germain no currículo, clubes da Premier League variados no currículo, o mais recente agora o Chelsea. Apesar dos seus 39 anos, como muita gente diz, é o vovô garoto, né? É o novo vovô garoto do Fluminense, tem tudo para voltar e encerrar muito bem a carreira, que eu acho que é o que ele vai fazer aqui no Brasil, quem sabe até conquistar título, né? Concordo plenamente contigo. Seja bem-vindo de volta, meu querido Thiago Silva. Bem, falando aqui do Vasco, Pedrinho pagou os salários, ainda bem, tem o dinheiro lá da Bet, né, que virou a grande patrocinadora, mas é um problema a menos, vamos ver. E o Conselho Deliberativo vai tratar da criação de uma comissão para analisar a venda da SAF na gestão Jorge Salgado, a escolha da 777 Partners, enfim. Eu conversei hoje com vários empresários, conversei com pessoas de grana, e a falta de segurança jurídica no Vasco deverá prejudicar futuros negócios na compra de ativos de clubes que viraram empresas. Até porque a vaca fria, sem paixão, sem lado, o lado A ou lado B, apenas analisando friamente a questão. Eu não gosto da maneira que a 777 administra o Vasco. Lá dos Estados Unidos, com o CEO aqui, que não tem totais poder de decisão, tem que se reportar sempre à matriz, já falei isso aqui, porém ela está rigorosamente em dia com as suas obrigações financeiras. O que o Pedrinho fez com a sua diretoria foi um achismo de que não vai saldar o aporte de setembro, então eu já administro o que tenho. Porque hoje a SAF, mesmo proibida de depositar o dinheiro em setembro, ela já tem 31%. Esse que é o complicado, né, Ídolo? Você citou aí alguns fatores. Essa ebulição política no Vasco, ela não é de hoje, ela já vem de algum tempo, inclusive um grande fator para que atrapalhe o time dentro de campo. A gente conversou sobre isso várias vezes aqui no seu canal. Perfeito. E aí fica a questão, você citou o fato de o Pedrinho ter tomado essa decisão. Ele tentou evitar, né, devido àquelas notícias que estavam saindo de que a 777 podia estar atuando de uma forma ilegal, né, sendo acusada de fraude. Não ficou comprovado isso. O Pedrinho se antecipou justamente para evitar que a perda de controle se instaurasse por parte dele, né? O que é legítimo até certo ponto. Perfeito. Preservar a instituição. A saúde da SAF Vasco da Gama. Isso aí. Mas, ao mesmo tempo, a 777 legalmente ela não deixou de cumprir com nenhum ato que estava escrito no contrato, com nenhuma cláusula. Os aportes, é bem verdade que alguns foram feitos de forma atrasada? Foram. Mas aí tem juro. E não deixou de fazer. Então ela cumpriu, de uma forma geral, com o que estava combinado. E o grande prejudicado disso, quem é? O Vasco dentro de campo. Porque você citou bem, com toda essa ebulição política acontecendo, qual é o jogador que vai querer ir para o Vasco hoje? Não pela grandeza do clube, mas sim pela segurança de que, será que ele vai receber em dia? Não porque o Vasco não tenha condições de pagar, mas o que vai acontecer com esse aporte que tem para setembro da 777? Pela decisão da liminar, ela não pode depositar. Não existe porque ela perdeu o controle. Então, porque se ela depositar, o pulo do gato é aí. Se ela depositar os 270, ela já vira automaticamente dona de 51% das ações. Sim, isso até daria respaldo jurídico a ela para, quem sabe, até retomar o controle novamente. Sim. E aí, sem esse aporte, o Vasco fica prejudicado em contratações, não melhora o time dentro de campo, tudo bem. Voltam as dívidas? Voltam as dívidas, porque a gente sabe que o associativo do Vasco não tem essa grana que a 777 teria para ajudar. Tanto suportando, como você disse, os deveres institucionais nos bastidores, que é pagar salário, direito de imagem, luva em questão de contratação, como também para buscar novos reforços. E o que aconteceria? A 777 vai fazer, não vai fazer? Hoje, como você bem falou, a tendência é que não faça, porque está fora. A liminar continua valendo, então a 77 não gere mais o futebol do Vasco. O que o Pedrinho vai fazer? Ele precisa melhorar o time dentro de campo. O Vasco tomou de 4 do Criciúma, tomou de 6 do Flamengo
E o Campeonato Brasileiro já está aí beirando a 8ª rodada. E o Vasco vivendo o mesmo drama do ano passado. Isso não pode mais acontecer, né? Esse é um grande problema. Deixa o seu comentário aí. Volto a dizer, aqui não é lado A, não é lado B, aqui é Vasco da Gama. O que a gente quer é o melhor pelo Vasco para que ele seja o grande e vitorioso Vasco que a gente aprendeu a gostar, a respeitar principalmente, né? E os vascaínos a se orgulhar também. Olha aqui, o senador Carlos Portinho, ele está comprando a briga do John Textor lá na CPI. Porque para o presidente Jorge Cajuru, o John Textor é fanfarrão, não tem provas, agitou o futebol brasileiro, né, não apresentou nada. Aí o Carlos Portinho não concorda e diz que o que foi falado pelo Wilson Seneme a respeito do VAR escolher as imagens que vão para o árbitro de campo, isso abre um precedente para que sejam ocultadas imagens importantes. Eu comentei hoje com o Carlos Portinho, ele mandou esse áudio aqui. Uma CPI reúne parlamentares, diversas matizes e correntes. O senador Jorge Cajuru é um jornalista experiente na esfera esportiva, com uma carreira construída na esfera esportiva, é uma pessoa que entende do esporte e ele pode ter a sua opinião e eu posso até divergir da opinião dele. O que iniciou-se e o senador Jorge Cajuru um pouco reticente, como todos, as declarações do Textor, ninguém quer acreditar que possa ter acontecido a manipulação, é a tal da negativa, né? Que é a primeira reação de qualquer um, né? Que não há manipulação, né? Mas conforme a CPI está avançando diante dessa materialidade, eu considero aí que há uma materialidade, principalmente a partir da confissão que foi revelada ontem, de que o VAR pode escolher e, nesse caso, não mandar uma imagem importante, de um ângulo importante para a decisão de um árbitro de campo, né? Eu tenho certeza que tanto o senador Cajuru quanto os membros da CPI vão formar o seu convencimento e vão contribuir ao final no relatório do senador Romário com sugestões de aperfeiçoamento e naqueles casos em que há indícios, como nesse revelado recentemente, o encaminhamento para os órgãos como o Ministério Público e a Polícia Federal, o que se não for feito pelo relator eu farei certamente num relatório em separado, porque realmente foi uma grande surpresa saber que ângulos importantes para a decisão do árbitro podem estar sendo suprimidos, né? Podem não estar chegando a campo, fazendo o árbitro do VAR uma seleção equivocada, vamos falar assim nesse primeiro momento, o que pode estar acontecendo, não só ter acontecido na partida do Botafogo e Palmeiras, mas pode estar acontecendo em muitas partidas do Campeonato Brasileiro e justamente como é um ato de omissão, ninguém está tendo conhecimento exatamente do que a cabine do VAR está enxergando e está encaminhando para os árbitros de campo. E aí, o que você achou, meu querido Bruno Gentili? Esse assunto seria bom, tomando um chopinho. Isso aí, petisquinho, né? Um petisquinho, um camarãozinho frito ao alho, né? Batata calabresa, né? Batatinha calabresa. Sempre bom. Bons acompanhamentos, inclusive. Só que, aqui no vídeo, e nós estamos seguindo a dieta da doutora Andréa Campanholo, é bico seco. É isso, bico seco, mas a discussão é muito quente, viu, ídolo? Muito acalorada. Um assunto polêmico, eu vi essas declarações, né, do Wilson Seneme. Em parte, a gente até conversava na redação, eu não acho justo o árbitro, por ser a figura principal do jogo, o árbitro de campo que eu digo, né, ele não ter à disposição todas as imagens que o VAR pode dar a ele. Porque se é um recurso tecnológico, um advento tecnológico que veio para melhorar e sanar dúvidas... Mas ele pode pedir. Sim. Né? Então, ele pode... Tem mais alguma imagem aí? Ele pode fazer esse tipo de pergunta. Pode fazer. Mas aí cabe o questionamento. Será que todos os árbitros eles sabem dessa possibilidade de pedir? Sim, com certeza. Até porque é do protocolo. Eu conversei com o Márcio Rezende de Freitas, que é um ex-árbitro FIFA, e ele falou assim, Wellington, isso está no protocolo. Então, as imagens que você manda para o VAR, para o árbitro de campo lá, é a que vai ajudar o mais rápido possível a dirimir aquela dúvida. Porque a grande discussão era se o VAR estava
talvez escondendo, entre aspas, Isso, né? é o que o senador Carlos Isso. Portinho está falando e perfeito, vai botar no relatório final. Isso. Escondendo, entre aspas, algumas imagens em prol de indução do árbitro. Ó, eu acho que essa imagem aqui pode mostrar para ele alguma Essa coisa é a desconfiança. que vai fazer ele pender para alguma decisão específica. E nós, torcedores, somos desconfiados por É natureza. claro, a gente critica e vai, o nosso time não vai criticar a escolha do árbitro e a escolha das imagens do VAR de quem está na cabine. Isso é normal. Eu acho, assim, que tem que ser investigado. O Textor, você falou bem, é quem está levantando essa bandeira de manipulação. Chamado de maluco. até. Chamado de maluco por muita gente, né? Sempre vai ter uma oposição, claro. E até que ele prove que de fato acontece, ele tá no direito dele, mas as pessoas também estão no direito de duvidar dele, porque ele não provou nada até agora. Mas eu acho que assim, a dúvida, ela é válida. Se o VAR não tem mostrado todas as imagens, seja porque o árbitro de campo não pede, ou seja porque isso não ficou claro, você disse que isso é bem explicado no protocolo. A gente vê normalmente os árbitros indo ao VAR e pegando sempre as mesmas imagens pelos mesmos ângulos. Você dificilmente vê alguma coisa muito diferente do ponto de vista dos ângulos. Então tem algo mal explicado. Pode ser intencional? Pode ser. Pode não ser? Pode não ser. É isso que o Carlos Portinho está querendo descobrir. Tomara que não seja. Tomara que não seja, isso aí. É isso aí. Vamos falar da seleção brasileira que joga amanhã com o México, 8 da noite lá no Texas, 22 horas aqui. A gente que gosta do futebol americano, né? Vai ser lá no College Stadium, que vai sofrer um impacto de 110 milhões de reais na sua economia. E pela primeira vez o tradicional palco de futebol americano Kyle Field Stadium, que tem capacidade hoje para 102.733 pessoas, troca o seu formato, né? O seu relevo de futebol americano para o soccer, para o futebol. E falei ainda há pouco com o Rodrigo Paiva, ficou definido oficialmente as medidas de amanhã, 100 metros por 60. 100 metros por 60. O tradicional é 105 por 68. Então vai ser um campo com menos 8, Menorzinho. né? 100, Vai ser 105. com 5 metros 5, a menos de comprimento e 8 de largura. Então vai ficar um negócio mais estreito, não assusta Vertical. não. Vai ficar um campo mais vertical, né? Diferente do que a gente tem visto. Mas falando da seleção, ídolo. Aliás, perdão, não é 60, 64. 64. Então tira. Porque 8 metros é quase um gol, né? Tira 4 dos lados E 5 do comprimento. e 5 do comprimento. Porque 8 metros é quase um gol, né? Então o campo ia ter uma largura bem mais achatada do que a gente está acostumado a ver. Ia virar uma salsicha. Ia virar uma salsicha, exatamente. Um campo quase que um corredor, né? Mas falando da seleção, acho que o resultado até ele fica um pouco mais em segundo plano, né, ídolo? A grande pretensão do Brasil, principalmente nesse início de trabalho do Dorival, é encontrar um time ideal, que ele parece ter encontrado nos 2 amistosos que fez em março. Venceu bem a Inglaterra, tida aí como uma das favoritas para a Eurocopa desse ano, então seleção de ponta. Empatou um jogo meio maluco ali, de muitos gols com a Espanha, 3-3. Parecia até que o Brasil ia perder, mas mostrou poder de reação. E o Dorival, os times dele têm muito essa característica, né, de não perder a cabeça. O psicológico é muito bom dos jogadores e das equipes que o Dorival dirige e monta, né? Na seleção não está sendo diferente. A expectativa é que ele mande algumas peças novas, né? O Martinelli já confirmou que vai começar jogando. Então, o Martinelli não vinha sendo titular, então já dá um indício. O Martinelli foi convocado na primeira, mas ele se machucou antes da apresentação e foi cortado. Sim. Agora é a primeira oportunidade dele com o Dorival. É a primeira, exatamente. Ele não teve essa oportunidade, como você falou, contusão. Se eu não me engano, o ataque vinha sendo Rodrigo, Vinícius Júnior e Richarlison, não é isso? O Rafinha. Rafinha. E o Rafinha também. O Richarlison não está na Copa América. Né? A tendência para a Copa América, Rodrigo, Endrick e Vinícius Júnior. E o Rafinha, não. Rafinha não. Rafinha não. Então ele já mudando, já dando uma outra cara em relação aos amistosos de março. E é isso que ele tem que fazer. Amistoso serve para isso, não sei se você concorda comigo. O amistoso ele tem que ser
tem que ser um palco para você fazer observações. Claro, não é desfigurar todo o time, até porque o Brasil precisa ganhar essa Copa América, perdeu aquela para a Argentina no Maracanã, que muita gente considerou até um fracasso, não pelo fato do Brasil não ter ganho, mas por ser um clássico, o super clássico das Américas, você perder para o seu maior rival, que é a Argentina, no quesito seleção, o Brasil precisa dar uma resposta nessa Copa América. E vai ser no palco da próxima Copa do Mundo, que é nos Estados Unidos, né? Então é importante o Brasil já mostrar a que vem, mostrar a sua nova cara para a Copa América e provavelmente com mudanças mais drásticas na seleção, né? Principalmente nessa parte ofensiva. Ele dando oportunidade agora ao Martinelli, não pôde dar na última data FIFA de março, e a gente espera que o Brasil faça não só bons amistosos, mas também pelo menos uma campanha satisfatória na Copa América, né? Me ajuda aqui. Faz as vezes aqui do canal e chama a galera para se inscrever. Voltando ao que a gente falou lá no início, então, para a galera que acompanha o canal, basta ativar o sininho aí, ativar as notificações, se Qual inscrever. o nome do canal? Wellington Campos FC. E você não vai perder nada se você ativar. E além disso, você vai mostrar para o YouTube que você se inscrevendo e ativando e visualizando, deixando o seu like, você vai mostrar que o conteúdo que a gente está trazendo aqui é bom, a gente se esforça para isso. E aí o YouTube vai diversificar, engajar, é a palavra do momento, os vídeos aqui do canal. Se despede agora do... Galera, sempre um prazer participar. Sempre que o nosso ídolo aqui, o Wellington Campos, me chama, venho de bom grado, porque é bom o papo aqui. Com certeza. Falando de futebol, de Vasco, que é o que vocês querem saber. Todos os times do Rio, as notícias, né, esportivas do dia. Sempre um prazer e estamos aí para voltar sempre. Fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Bruno Gentili e o Wellington Campos.